Muito bem. Um bom dia. Iniciemos com este tema muito belo e muito empenhativo. Acredito que a respeito da escuta dos jovens, nós não precisamos tanto racionalizar ou fazer pensamentos tão complexos. E depois, em segundo lugar, é necessário dar-se tempo para refletir, mas eu acredito que o mais útil é fazer a experiência. Santa Teresa dizia que se aprende rezar rezando, assim como caminhar caminhando. Então, nós hoje podemos acrescentar que se aprende a escutar escutando. Me desculpem. Então, é necessário criar condições interiores e exteriores para que isso seja possível. Muitas vezes nós temos ideias muito claras, prioridades muito lúcidas e teorias pontuais, mas depois a gente vive pouco o concreto da escuta. Então, eu acredito que seja importante curar. É necessário cuidar daquilo que interiormente nos ajuda a escolher como prioridade o tempo e o espaço dedicado aos outros. É necessário, importante, acolher com força e com renovada motivação o apelo que o Papa Francisco e Dom Bosco nos faz no aprender a arte de escutar. O tema do Sínodo para nós, família salesiana, de fato é uma bênção, porque nos ajuda a repreender a espiritualidade do nosso carisma e também nos permite de avaliar aquilo que fazemos nos nossos centros e nas nossas casas. Então, não estou sozinha, mas estou com todos os jovens que Deus me permitiu de escutar. E todos os jovens que eu encontrei na vida. E vos peço de viver este momento, de trazer na nossa mente e no nosso coração, na nossa mente, os jovens que nós encontramos na nossa vida. Que essa escuta não seja teoria, mas que possamos fazer essa escolha, pensar e recordar no nosso coração todos os jovens que ocupam a minha existência. A minha relação vai ter uma perspectiva experiencial, não que a minha vida seja tão interessante, mas ela é muito simples. Mas eu acredito que seja importante partilhar as experiências de Deus, os passos de Deus na nossa própria vida, e que são visíveis através do encontro com os jovens e, em particular, com o modo de escutar. Então, a relação vai estar estruturada dessa forma, uma premissa, e depois eu vou procurar focalizar 5 elementos que me parecem muito importantes. 5 fatores importantes. Estes elementos estarão acompanhados por imagens. É uma obra de arte de grande profissionalidade. Eu não vou comentar as obras, mas eu quero deixar a vocês a possibilidade de associar a essas obras e a correspondência que tem as obras a essas obras e essas imagens. Então, podemos começar. Início. Citando um texto de Beneffer, um pedacinho do seu livro Vida Comum. É um trecho muito
É um trecho muito importante de palavras interessantes e provocantes, que é em relação à capacidade de escutar de muitos cristãos. Jesus espera um pouquinho. Ben-Efer disse que os cristãos são mais preocupados em falar do que escutar. Vou ler o trecho. O primeiro serviço devido ao próximo é escutá-lo. Como o ardor de Deus começa com a escuta da sua palavra, assim também o início do amor pelo irmão está em aprender a escutá-lo. É por amor que Deus não só nos oferece a sua palavra, mas nos apresenta também o seu ouvido. Do mesmo modo, é obra de Deus se somos capazes de escutar o irmão. Os cristãos, especialmente os pregadores, acreditam com frequência que devem sempre oferecer alguma coisa ao outro quando estão com ele, e têm-no como uma única tarefa. Esquecem-se de escutar. Pode ser um serviço bem maior do que falar. Muitos homens buscam um ouvido pronto a escutá-los, mas não encontram entre os cristãos, porque estes falam mesmo quando deveriam escutar. Quem não sabe escutar longamente com paciência, falará sem tocar realmente o outro. E, enfim, nem sequer o perceberá mais. Quem crê que o seu tempo é muito precioso para ser perdido na escuta ao próximo, jamais terá realmente tempo para Deus e para o irmão, mas sempre e somente para si mesmo, para suas próprias palavras e seus projetos. Esse trecho de Ben-Efer me parece muito forte e é importante para nos dar algumas coisas. Porque ele define duas asas muito importantes. Como o amor de Deus nos permite de escutar a sua palavra, assim também o amor ao irmão está em aprender a escutá-lo. Escutar a palavra e escutar o irmão é parte de um único corpo. Nós não podemos permitir que isto seja dividido. São faces da mesma medalha. Assim como o amor de Deus inicia com a escuta da sua palavra, assim também o amor ao irmão inicia ao aprender a escutá-lo. Não existe uma escuta dos irmãos se não tiver uma importante e substancial vida espiritual interior. Este é o primeiro elemento fundamental. O segundo elemento que me parece que possa nos ajudar, Ben-Efer disse que nós devemos aprender a escutar. Aprender pressupõe que a escuta não seja um comportamento só óbvio, mas de qualquer maneira a gente tem que ir para a escola. Devemos nos tornar aluno. E na escola devemos aprender a escuta através da experiência que fazemos sobre nós mesmos. Quem experimentou uma escuta profunda e foi escutado de maneira autêntica, vai compreender o que significa colocar-se à disposição do outro com todo o seu ser. Além da experiência, é necessário o exercício. Aprender a escutar as pequenas coisas.
As pequenas coisas, posso pensar ao meu dia, a irmã que faz o café da manhã comigo, os jovens que eu encontro, aquelas pessoas que eu encontro no trem, o jornal que eu leio, aprender a escutar as pequenas coisas para alargar o nosso coração, a fim que o nosso coração possa se alargar e se tornar um espaço físico de escuta. E Bonhoeffer nos diz que essa escuta precisa ser feita longamente e com paciência. Longamente, sem se cansar. E com paciência, sofrer, aceitar até mesmo a fadiga que isso comporta. E a conclusão do texto de Bonhoeffer é muito trágica, mas é linda. Quem não faz isso pode falar, mas não escutará. E no final, até mesmo o seu falar vai ser algo muito vão. E então, escutar, aprender a escutar, em outros termos, nos permite de sair de nós mesmos. Isso é uma graça. Vamos voltar sobre esse conceito. Mas se a escuta e o serviço... Mas se a escuta é um serviço e é aquilo que Deus me pede para sair de mim mesma e dedicar-me aos outros, então agora é um dom infinito. E todos nós somos chamados, e todos nós, principalmente nós da família salesiana, a aprender e a viver. Eu creio que o Senhor me pediu para viver esse serviço à escuta quando eu vivi há alguns anos a minha primeira mudança de casa. Quando a minha inspetora me fez a apresentação, vocês viram que eu estava na casa de formação, no postulado. Eu saí do cortil com os jovens, com as crianças, até mesmo aquelas agressivas. E eu passei desse pátio com os jovens a uma casa de formação. Mas eu entendi que aquilo que me pedia o Senhor era, antes de tudo, a fazer um salto de qualidade, mesmo com relação à escuta. Seguramente ali no pátio eu vivi tempos nos quais eu recolhia a vida dos jovens que partilhavam comigo as suas experiências. Mas ali no postulantado, estar com as meninas em formação, me pedia para estar mais parada e não só de dedicar tempo, mas de criar um espaço e não só de escutar ou de sentir ou escutar coisas para se fazer, de elementos técnicos ligados à vida, mas me pedia para estar em escuta das dinâmicas interiores, dos sofrimentos, das alegrias, dos desejos que não foram expressos, das meninas com as quais eu me encontrava. Então, a passagem que não foi fácil, mas eu vi que não me bastava o tempo. Eles me pediam um espaço de escuta no qual você me possa cuidar. Um outro elemento que me ajudou nessa direção foi uma imagem este ícone que repreende a imagem da mulher do silêncio. Ela se encontra nas paredes de Fari, no Egito. Este ícone sempre acompanhou a minha vida consagrada. Vocês sabem que o ícone não são somente imagens, mas são sacramentais, ou seja,
um espaço no qual Deus é presente e se pode encontrar. Este ícone representa Maria, realizada em um estilo cópita. Então, suas linhas são muito softs, os olhos são grandes. Algumas pessoas criar um pouco de medo, mas eu gosto muito. Mas para dizer que a divindade escuta com os olhos. E Nossa Senhora tem um dedo sobre a boca. E essa imagem sempre me acompanhou e me disse, antes de tudo isso, faça silêncio, faz silêncio e se abra ao mistério. Abra-se aquilo que é a sua verdadeira realidade, Deus. Todo o resto vai ser um acréscimo. Então, muitas das vezes, eu estou diante deste ícone, eu olho, contemplo e vejo Maria totalmente projetada verso Deus, verso Filho e também na minha direção. E eu olho para ela e entendo as prioridades. Eu me coloco de novo na estrada justa. Essas passagens na minha vida foram significativos e importantes. Precisamos dar tempo para viver esse espaço. E de compreender que em cada dia existe uma prioridade que não podemos mais passar, que é essa. Estar em silêncio, calar um pouco a boca, às vezes faz muito bem, e abrir-se ao mistério. Iniciemos a sublinhar algumas características importantes que me parecem muito importantes para viver o escuto. A primeira característica é a escuta como condição. Eu escolhi como obra uma escultura de um artista italiano. Esse artista italiano que se chama Medardo Rosso, que é contemporâneo a Dom Bosco, dos anos 800. É um artista torinese. Ele é escultor. Ele amava trabalhar com a cera e o bronze. E esta obra representa uma mulher com uma criança. Alguns dizem que era a sua esposa e o seu filho. Medardo Rosso, ele tem um estilo muito vibrante. Para nos entendermos, ele corresponde aos escultores impressionistas. Ele tem uma forma muito vibrante, que comunica um afeto, um bem. 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem sobre o WhatsApp da parte de uma jovem que eu conheci há uns 6 anos atrás. Eu a conheci quando ela ainda fazia o ginásio, onde eu onde eu trabalhava antes de vir aqui a Valdoco. Mesmo nós continuamos a nos encontrarmos, e um dia chegou uma mensagem da sua parte, e irmã Paula, eu gostaria de pedir um favor. A senhora pode me escutar, mesmo quando eu não posso dizer nada? Eu respondi, claro, é claro que eu estou aqui, não se preocupe. Mas quando eu respondi, eu entendi o que ela queria de fato. Ela me pedia para que eu escutasse sempre, muito além das palavras, além dos espaços de encontro, e que eu pudesse me recordar dela em todos os tempos. Claro que esse pedido foi muito empenhativo.
E me ajudou a refletir porque eu me sono, porque eu consegui ter claro que os jovens não são livros que a gente coloca no armário e depois a gente tira fora, a gente lê alguma coisa, depois a gente coloca de volta. Os jovens, uma vida para ser assumida. A escuta como condição nos pede de entrar concretamente, de fazer com que os jovens entrem concretamente na nossa vida. Escutá-los como se fossem parte de nós. Nós damos a eles a dignidade de pessoa e de filhos de Deus. Os jovens não são apenas necessidades que devem ser satisfeitas ou problemas para serem resolvidos. Não, mas são pessoas que mudam a nossa vida. E isso acontece sempre. No momento no qual nós nos deixamos meter-se em discussão e a nossa existência também é colocada em discussão diante daquilo que Deus quer de nós. Acredito que quando Dom Bosco dizia que os jovens nos salvam, ele entendia isso. A minha vida muda, ela se modifica, ela se coloca em discussão e ela chega a níveis de verdade muito mais profundos. Então, escutar os jovens assim, como condição, como capacidade de cuidar deles, significa criar ligações fortes. Paulo dizia que os jovens procuram muito mais conexão que ligações. Os jovens desejam ser de alguém, a pertencer a alguém. No momento no qual podemos dizer ao jovem, você me pertence, a nossa vida muda. Porque eles não poderão mais existir, porque não vai poder existir dentro de nós todas as escolhas que nós podemos fazer, o que fazemos. Há uma influência grandiosa sobre os jovens no qual escutamos. Se eu decido de cuidar ou não cuidar a minha vida espiritual, se eu vivo ou não vivo a caridade em relação ao meu irmão, à minha irmã, isso fará diferença não só para mim, mas para os jovens com os quais eu me encontro. Às vezes a gente faz as nossas escolhas, mas no fundo não são as nossas escolhas. Mas não existem. Mas existem sim as escolhas que eu faço segundo a minha vocação. E a minha vocação são os jovens que o Senhor me confia. Essa é a responsabilidade e o dever que o Senhor nos pede. Dom Bosco, e nós sabemos, ele dizia que isso faz toda a diferença na educação. Porque o que faz a diferença não é o educando, é o educador. É isso que dá, é a qualidade da minha vida que faz a diferença na relação educativa. Então não vão existir apenas escolhas pessoais enquanto tais, mas escolhas, o espaço que o outro ocupa dentro de mim já me foi dado. A nós, da família salesiana, seguramente. Aos outros, não sei. Mas nós, da família salesiana, sim. É um espaço que eu não preciso construir, ele existe. Eu só preciso ser atento para não enchê-lo de outras coisas. E de alargá-lo sempre mais. Como? Eu perguntei a mim mesma, talvez seja uma resposta muito simples. Como fez Dom Bosco? Ele viveu muito pobre, porque ele só tinha um desejo,
aquele de viver para a glória de Deus e a salvação das almas. Quantos desejos eu tenho? O único desejo é aquele de viver como pobre para não encher os espaços que Deus reservou para os jovens, mas aquele de alargar sempre mais. O segundo aspecto que me parece muito importante é aquele do olhar. Eu escolhi uma outra imagem. É uma ópera de um artista francês. Uma obra de um artista francês contemporâneo, François Nelly. Ele faz essa tela muito grande, 3 metros por 3, e utiliza essas cores muito fortes e vibrantes. Muito fluo, si direbbe oggi anche. E ele deixa sempre esse elemento muito realista. Esse olhar é muito importante para acolher aquilo que não foi dito, aquilo que não é verbalizado. Como a gente se move, como a gente vive, a expressão do nosso rosto, da nossa face. E os olhos dizem muito mais do que as palavras podem dizer. Então, quando estou aqui em Valdoco, aquilo que mais me ajuda, aí eu gosto de passear aqui por Valdoco e faço de lindos passeios. E quando eu passo por essas vias de Valdoco, que parece como aquelas vias que Dom Bosco encontrou naquele tempo. Então é um lugar de muitos migrantes, de muita pobreza também. E a gente encontra jovens africanos e que depois eles não praticam uma vida muito virtuosa, vamos dizer assim. E olhar para esses jovens e olhar para eles me faz bem. Porque os jovens pobres não é uma categoria, mas eles têm um rosto, um modo de viver, um modo de se vestir, que é muito pessoal, que é muito próprio. E então, ao olhá-los, ao vê-los, eu já não vou assim para casa e vou dormir tranquila, não. Mas me parece ser um dom de Deus. In particolare in Corso Principe Ozzone c'è una scritta che hanno fatto da poco, sicuramente uno di questi ragazzi, quelle scritte con le bombolette, avete presente? Nesses dias eu vi que tem uma escrita assim: o que nós somos se nenhum olha para você. Então o olhar ele nos permite de dar identidade. E Dom Bosco sabia disso. Ele sabia porque ele fez a experiência. Ele cresceu no olhar de Mamãe Margarida, de Dom Cafasso, de Dom Calosso. E foi uma experiência tão importante que ele testemunha, em particular daquele de Dom Calosso, que está Feci grande impressione sopra quel santo sacerdote, que mentre Padre Cafasso, que ele mesmo comenta com o encontro, causou grande impressão aquele santo sacerdote, que enquanto eu falava não tirou os olhos de mim. Então Dom Bosco, ele ficou tão fascinado pelo modo como Dom Cafasso o olhou, e essa experiência foi tão forte, tão transfigurante, que para Dom Bosco, o olhar é um potente meio educativo. Existem páginas comoventes a respeito do olhar
que os jovens diziam de Dom Bosco. alla dimensione che ritrovavano in lui. Sul testo venne messa una, quella di Giovanni Tem Roda. no próprio texto o de João Giovanni Roda. Mentre faceva la ricreazione, a un certo punto dice una bestemmia. Domenico Savio lo sente, lo raggiunge. Que bonito. Roda diz uma bestêmia e Domenico Savio diz para ele: você tem que ir até Dom Bosco e conta-lhe sobre a desgraça que te aconteceu. Ele é muito bom, né? Lo trova in parlatorio che stava discorrendo, parlando con alcuni signori, si avvicina. Então Roda vai até Dom Bosco e fala para Dom Bosco que tinha falado que tinha bestemiado. Dom Bosco non mi sgridò, ma vidi sul suo volto disegnarsi una pena. Então Dom Bosco diz que aquele olhar perfurou seu coração. Quegli occhi perforavano il cuore. E disse assim: não faças mais, caro filho, nunca mais o faças, é uma ofensa a Deus, sabes? O Senhor não nos abençoaria. Vai à igreja e reza muitas vezes o Pai Nosso. E assim ele fez, foi até o altar, rezou os Pais Nossos e foi embora correndo, leve como se tivessem tirado um peso do estômago. Esqueci quantos Pai Nosso, o olhar de Dom Bosco, nunca. Que lindo. Esqueci quantos Pai Nosso, o olhar de Dom Bosco, nunca. O olhar de Dom Bosco tinha duas consequências naturais. A primeira abria os jovens à escuta. E depois do olhar, Dom Bosco se dirigia aos jovens com uma palavra até o ouvido deles. Não é uma palavra genérica. E a segunda consequência natural era a confidência. Abria o coração. A escuta e a confidência que se transformava em confissão, em familiaridade. Então, também o nosso olhar tem esse poder. Também nós podemos abrir ou fechar os jovens à escuta. Ou também nós temos a responsabilidade de abrir ou não uma confidência. A respeito dessa dimensão, vi racconto una semplicissima esperienza. Conto a vocês uma pequena experiência. Um encontro que eu tive no oratório, um serviço que eu fazia antes de vir aqui. Estive no oratório salesiano muito grande, situado em uma zona muito popular. No oratório tinha muitas atividades, como tem em tantas nossas casas. E também tinha esse cortil, esse espaço. E nesse espaço entrava de todo tipo de gênero humano. E tinha também um Luigi, um menino de 11 anos que praticamente cresceu no oratório. Então a gente se conhecia há muito tempo. E ele chegava sempre às 4h15, 15 minutos depois da abertura do oratório. Ele vinha todo de blue, de azul, e vinha de óculos vermelhos. Ele só ia mudando o tamanho. E trazia também as luvas. Mas ele amava jogar futebol. Então ele vinha já vestido todo para jogar futebol. E ele era o goleiro do time de futebol. Por isso que ele vinha com as luvas. E a gente se encontrava, nos saudávamos,
e eu o acompanhava desde o portão até o campo. Então, eu tentava de conversar com ele. Eu falava várias coisas e ele me respondia com uma sílaba. Sim, não. E aí a gente chegava no campo e ele começava a jogar. E eu estava ali no oratório e depois eu ia até o campo. E ia ali ver como é que eles jogavam. Um dia, antes de fechar o oratório, ele se aproximou e me pergunta: Irmã Paula, quer que eu te leve a casa? E eu fiquei assim um pouco estranhando. Na verdade, eu que deveria te acompanhar, porque eu sou a educadora, a irmã adulta. Isso. E eu respondi, claro, sim, se você quer me levar até em casa, e assim você me defende de todas essas gentalhas que estão no caminho. E então a gente foi. E ele começou a me contar toda a composição da família dele, da sua mãe, da sua irmã e do seu cachorro, e o papai não tinha. E ele começou a contar todas as coisas. Bem, aí no outro dia a gente fez a mesma coisa. Ele chegou, eu andei com ele até o campo. E foi sempre assim. E esse pedido que ele me fez me ajudou a pensar muito. Foi ele que me pediu um espaço de escuta, que graças àqueles dias anteriores, que para mim pareciam inúteis, mas para ele foi algo muito significativo. Então, eu penso que nós temos um grande dom, porque o carisma salesiano, ele tem elementos simples, porém, eles requer que a gente os viva de uma maneira autêntica. Assim, eu não poderia estar esperando o Luigi ali só para fazer de conta ou com algum interesse, não. O particular e a força do nosso carisma está na verdade, de como vivemos cada elemento, cada riqueza do momento. Terzo passaggio, sono troppo lunga, devo tagliare. Terzo passaggio, l'ascolto come silenzio. A terceira imagem que nós vamos ter agora é a escuta como silêncio. Eu tenho que ir cortando um pouco, porque já falei demais. É uma arte de um artista alemão, ele é romântico, Gaspar David Friedrich. Ele procura representar o sublime. Ele coloca vários elementos juntos, da maravilha até o medo. Ele coloca o céu, o mar e a praia. E aí tem um monge. Dobbiamo un po' andarlo a cercare, ma ha la sua importanza, tanto che dà il nome all'opera. Bene, il silenzio è, lo sappiamo tutti, necessario. O silêncio é muito necessário à escuta. Non un silenzio che dice assenza, mancanza, não é uma ausência, um vazio, voglia di partecipazione. Uma vontade de não participar, não, é um silêncio que é sair do centro. Sair do centro, sair para poder escutar e me tornar assim pequeno, assim como ele.
É necessário abandonar a própria vontade de sermos protagonistas, as manias egoístas e narcisas que existem dentro de nós. E às vezes nós vivemos assim porque a gente tem uma pretensão de sermos assim grandes, poderosos. Eu sim, às vezes como educadora eu falo, então o meu papel tem alguma importância. Mas nós devemos ser os instrumentos no qual a graça de Deus passa, no qual Deus pode usar assim como Ele quiser, principalmente com relação aos jovens. O Senhor nos indica essa estrada e São Paulo nos recorda, nós despojamos de nós mesmos. Nós devemos nos sair de nós mesmos, tirar-nos. Eu acredito que isso nos pede passos muito concretos. É necessário a gente sair do centro, descentralizar-se. E não é simples. A frase, a verdade nos vai render livres, é uma frase importante. Mas é importante entender quais os passos que a gente deve fazer para nos descentrarmos de nós mesmos. E lo fa chiedendoci anche di imparare a chiamare ciò che viviamo. E Jesus nos ensina que todas as coisas que nós vivemos, dar um nome justo e de passarmos, sim, por todas essas coisas. Chamarmos por nome, passar através disso. Que ci facciamo, che abbiamo dentro di noi quando incontriamo i giovani. E irmos além dos prejuízos que nós encontramos dentro de nós, principalmente em relação aos jovens. Para sermos um canal que corre sem nenhum impedimento, nenhuma dificuldade. Às vezes existe dentro de nós uma situação de incapacidade quando estamos diante dos jovens. Nem sempre é fácil entender o que eles nos dizem. Colocar-me na escuta e às vezes pode criar dentro de nós essa sensação de impotência, de incapacidade. E anche credo le ferite che a volte l'ascolto della storia di alcuni giovani E pode ser que também, quando escutamos os jovens, algumas feridas podem vir fora de nós, coisas internas que nós temos. Se invece é consegnato, decodificato, vissuto e consegnato, credo sia veramente modo concreto. Então, quando a gente se dá, se doa, não estamos tão centrados em nós mesmos, isso nós conseguimos fazer com maior facilidade. Então, assim, uma outra coisa de não sermos o centro é a capacidade da gente viver os momentos de fracasso. Eu já encontrei com jovens que falaram para mim, não, muito obrigado, não me interessa. Então, viver a escuta nessas situações significa respeitar o outro diante das escolhas que eles dizem que vão fazer. Então, viver também o fracasso, não com sentido de culpa. Eu não aceito porque eu errei. Então, se a gente vive assim, eu errei, e a gente vive com tanta tristeza, com tanta pena de nós mesmos, mostra que nós estamos muito centrados em nós mesmos. E às vezes a gente não aceita nem isso e nem aceita a ajuda. Então, eu acredito que seja muito importante que nós estejamos diante do jovem assim como ele é,
E a gente aceita as escolhas que eles fazem. E é muitas vezes que tem uma frase que às vezes vem no nosso interior, quando estamos diante desses fracassos, que você está perdendo tempo diante de alguém que não te deseja, mas ao invés, a escuta como silêncio, como uma escuta total, e mais também sofremos o risco de sermos inúteis. E vamos estar também em escuta daquilo no qual nós nos sentimos rejeitados, no qual nós nos sentimos fracassados. Um quarto elemento é a escuta como confiança e espera. De uma artista francese surrealista, se chama René Magritte. Essa obra que eu trouxe é de uma artista francesa, René Magritte. Ovviamente, di cui fa parte questo artista. L'Impero delle Luci, il titolo è O Império da Luz é o tema da sua obra. Rappresenta questa casa. Essa casa está na escuridão, mas ela é iluminada por um lampião e assim chega o dia. É muito contraditória em si. Parece muito contraditória olhando para ela. L'oggettività della nostra vita. Mas seguramente può dire parece um pouco é um contraste forte. Mas pode representar muita coisa da nossa vida. A gente muitas vezes está na escuridão querendo ver o céu azul. Mas então, a escuta como confiança e espera. Às vezes acontece que a gente vive algumas sensações situações não muito boas, no qual a gente fica um pouco desconfortado. Às vezes a gente se sente um pouco meio pesado. A dire non lo so. Cioè li ascolto e dico, quindi dove stiamo andando a parare? E la risposta è a resposta, quando se diz em italiano, não lo so, não sei. Alcune volte questo è stato un motivo di frustrazione. Altre volte il Signore mi ha permesso. Às vezes eu me sinto neste período de frustração, mas também, às vezes, o Senhor permite essas realidades para que eu me abra com maior decisão ao Espírito Santo. E o não saber nos coloca na direção justa de sermos instrumentos e não aqueles que estão detendo aquilo que sabem. Eu não sei, mas o que eu sei é que o Senhor nos acompanha nessa escuta e nos dará a luz necessária para fazermos um passo. A confiança e a espera é muito necessária. A confiança naquilo que diz de Deus e também de espera daquilo que diz aos outros. Le ho chiesto il permesso, quindi posso citarla e entrare anche nel dettaglio. 2 anni fa una ragazza Há 2 anos, uma menina me pediu se eu poderia ajudá-la a fazer um discernimento vocacional. Essa menina se chama Esther, tem 30 anos e é cega. E do olho direito ela vê bem pouco. Esther è veramente una potenza della natura, nel senso che è una donna molto solare. E essa é uma potencialidade da natureza. Ela é formada em matemática
e está habitando sozinha. Ela é muito forte. Eu fiquei com muito medo. E você acompanhar e ajudar a discernir a vocação, a gente já sabe que não é fácil. E eu tinha um temor de não entendê-la profundamente. Bem, a gente começou este caminho e quando ela me contava menos, eu entendia. Não porque era incompreensível aquilo que ela dizia verbalmente, mas o modo dela pensar era muito diverso do meu. E quindi quando mi chiedeva, secondo te, quindi dette queste cose, secondo te um mínimo de orientamento. Dizendo isso, le dicevo con onestà. Ela pedia uma orientação e eu falava, não sei. E eu falava para Deus, eu não sei. Eu peço que o Senhor me ajude e que o Senhor me ajude a ter as coisas mais claras. E eu acredito que Deus me fez um dom muito grande e eu reconheço isso. O Senhor me permitiu de ser cega, de não ver, de não saber, mas nem mesmo. A volte uno dice intuisco, ma non dico ancora, vediamo come possiamo muoverci. E nada, eu não sabia nada. O Senhor me permitiu de entender a Esther, de como ela vivia essa dimensão da cegueira. E eu também vivi isso, então eu comecei a entendê-la melhor. Então, confiar e esperar são estradas muito concretas que Deus nos coloca, e principalmente em realidades como essa da escuta. Confiar no outro, naquilo que ele é, e confiar na potencialidade no espaço no qual Deus nos dá. O Papa Francisco, ele pedindo para a gente viver de modo sinodal, ele nos pede que todos nós temos algo importante para dizer e todos nós podemos aprender dos outros. Todos nós podemos aprender de alguém, até mesmo o Papa. E uma última característica, que é aquela do acompanhamento. É só dar uma pincelada muito rápida, porque amanhã nós vamos ainda ter mais um aprofundamento sobre o acompanhamento. Então eu trago essa imagem, em particular da última ceia. E João, ele não está só apoiado, ele está totalmente relaxado, deitado. E ele se deixa levar pelo amor de Deus, da intimidade com Deus. Condizione, come sguardo, come silenzio, come attesa e fiducia, conduca necessariamente all'accompagnamento. Quando nós vivemos as dimensões anteriores, com certeza essa dimensão do acompanhamento é um transbordar de tudo que nós ouvimos. Uma escuta com todas as outras dimensões, ela conduz a uma pergunta de significado. Quando se chega à pergunta sobre o significado, o acompanhamento em ato, o discernimento é possível. As perguntas de sentido e de significado estão em torno a três núcleos que saíram bem do questionário do sínodo dos jovens, ou seja, a dimensão da liberdade, perguntas de sentido e de significado. E aonde que nós encontramos?
na nossa vida, porque eu preciso responder na minha vida a essas perguntas. Eu não posso usar mais as respostas de 20 anos atrás. Agora, aquelas lá são teóricas. Mamma mia, che impressione! Magari no, di qua è meglio. Bene, scusate. Eu preciso responder com a minha existência. Armando Matteo, que é um teólogo, diz essa frase: os filhos aprendem o mapa da vida olhando os olhos dos próprios pais. Os jovens aprendem olhando os olhos dos próprios educadores. Ma la mappa si impressiona nella retina del nostro occhio se rispondiamo a queste domande di senso per la nostra vita. Ci viene chiesto, e ieri il Rettor Maggiore ce l'ha chiesto direttamente, se siamo adulti credibili. Essere credibili, essere felici. Perché credíveis é ser felizes, ou senão os nossos olhos vão estar opacos e nenhum jovem vai conseguir ler mais nada na nossa vida. No texto eu coloquei algumas palavras do Papa Francisco, no qual ele sublinha algumas passagens na vida de Maria sobre a escuta, a decisão e a ação. E olhando sempre a imagem de Nossa Senhora, eu gostaria de falar sobre as palavras de Papa Francisco. Vamos pedir a Maria o dom da escuta. Vamos viver esta responsabilidade, porque a escuta dos jovens nos ajuda a recuperar a identidade do nosso ser carismático. Maria, dono da escuta, faze que saibamos escutar a palavra do Teu Filho, Jesus, entre milhares de palavras deste mundo. Faze que saibamos escutar a realidade em que vivemos, em cada pessoa que encontramos, especialmente a que é pobre, necessitada e em dificuldade. Muito obrigada.